Agora estamos em contato com o Isalci Lucas, que é líder do PSDB no Senado Federal. Senador Isalci Lucas, boa tarde. Boa tarde, prazer participar com o programa. Bem, senador, eu queria saber como é que o senhor viu essa convocação aí dos governadores, que foi definida hoje pela comissão, né? O senhor que é do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, também convocado para dar explicações. Agora, nessa etapa, se pretende avaliar muito do encaminhamento, utilização dos recursos que foram encaminhados pelo governo federal, mas tem problemas também regionais, a questão do estado do Amazonas, especificamente a falta de oxigênios, mas tem muitas coisas também relacionadas diretamente à forma como se lidou com a doença, não é? Foi estabelecido, né, um acordo de convocar os governadores que teve alguma operação do Ministério Público ou da Polícia Federal. É o caso aqui do Distrito Federal. Nós temos não só a documentação já na CPI, né, com relação a uma operação feita aqui do falso negativo, né, que prendeu, inclusive, toda a cúpula da saúde aqui. E a defesa, o argumento para retirá-los foi exatamente que o recurso era federal. Portanto, temos já a documentação com relação ao falso negativo. Muitas pessoas fizeram o teste num material de baixa qualidade, superfaturado, né, e que deve ter causado muita morte em função de que não representava a realidade esses testes. Mas temos também uma auditoria já feita pelo Tribunal de Contas, que levantou um repasse de mais de 3 bilhões, e hoje teve a operação, inclusive, aqui no Distrito Federal também, relacionada ao falso negativo no Tribunal de Contas. Então, aqui não falta motivo, né, para realmente convocar o governador e, posteriormente, se for o caso, toda a equipe. Né? Houve um bate-boca com o senador Renan, que não queria, né, que a gente falasse sobre a questão aqui do Distrito Federal, mas, de fato, é onde tem mais provas contundentes com relação ao desvio de recursos. Nós temos vários casos, inclusive o ex-governador do Rio de Janeiro também foi convocado para dar explicações, ele que sofreu processo exatamente por desvios na área de saúde, né, tem muito a explicar. Agora, o senhor acredita que a CPI, então, possa ter um papel complementar, reforçando as investigações que já estão ocorrendo nos estados e, no caso, aí no Distrito Federal? Com certeza, né? Nosso papel aqui também é de investigar, complementar essa relação existente, Ministério da Saúde, estados, né, Tribunal de Contas, tem uma série de fatores aí que nós precisamos buscar essas informações todas para poder realmente contribuir, né, com o Ministério Público e a Justiça. Agora, o senhor não acredita que isso possa acabar dispersando um pouco os trabalhos da CPI, prolongando demais? Já serão vários governadores, é bem possível que depois sejam convocados também prefeitos, vários deles envolvidos também em investigações locais, não é, por possíveis irregularidades que foram cometidas. Não se prolonga demais os trabalhos, não se dificulta aí um desfecho para a CPI? Essa foi uma preocupação da reunião de hoje, né, de ter que chamar aqui mais de 5 mil prefeitos, mas é evidente que nós temos que buscar um critério para convocar depois os prefeitos. Eu sugeri, inclusive, no início da CPI, que criasse subcomissões, subrelatorias. Não é? Exatamente, poderia ter uma subrelatoria para governo federal, uma para o governo estadual e outra para municipal. Mas o relator e o presidente achou melhor aprovar uma global. Então, mas são apenas 10, né? O governador Wellington está representando o consórcio Nordeste e mais 9 governadores. Os prefeitos, nós vamos discutir qual é o critério para a convocação de prefeito. Lógico que nós vamos ter que convocar os mais relevantes, exatamente para não tomar muito tempo e a gente acabar dispersando, né, a CPI com vários assuntos. Então, acho que a gente vai focar agora nos governadores e, na sequência, nós vamos definir um critério de convocação de prefeitos. E há pouco nós estamos conferindo que ainda tem alguns depoimentos que já estão agendados, como o de Dimas Covas amanhã, ainda falta concluir essa primeira etapa, inclusive com volta de Pazuello e também do ministro Queiroga, né? O ministro Pazuello e o ministro Queiroga ficarão depois dos governadores, né, tendo em vista que recentemente estiveram aqui. Mas eu acho que nós vamos primeiro, né, ouvir agora os especialistas nesse tratamento precoce
Nós vamos, né, ouvir dois favoráveis, dois contra, para depois chamar, então, iniciar o processo dos governadores. Amanhã teremos com o Dimas Covas, né, do Butantan, e provavelmente para descobrir até que ponto as declarações, né, feitas comprometeram a questão da importação do IFA ou dificuldades com relação à vacina do Butantan. Mas eu acho que após essa entrevista com os demais profissionais, né, da saúde, que têm entendimentos favoráveis e contrários ao tratamento precoce, nós entraremos diretamente na entrevista, né, e também questionamento com relação aos governadores. Né? O do Rio foi chamado o ex-governador, não é? Porque, da mesma forma, que o Wellington também está sendo chamado pelo consórcio e não pelo Piauí. Perfeito, mas serão ouvidos especialistas, então, em relação a essa questão do tratamento precoce, porque a gente viu uma discussão muito paralela entre os próprios senadores, os que eram a favor e os que eram contra, mesmo não sendo especialistas na área médica, né? Tem muita gente, né, falando sem entendimento científico, né, e isso é muito ruim, porque a população acaba ficando mais confusa ainda. Então, nada melhor do que os especialistas falando sobre isso. Mas eu acho que está muito claro já no início, todos, né, muitas acharam que o tratamento era adequado, mas agora, depois de muito debate, muito estudo, já se concluiu praticamente que é ineficiente, né? Não foi o que a secretária quis passar ontem, naquele longo depoimento. Ela defendeu ainda, citou estudos, embora não haja recomendação da OMS, aí se discutiu o quanto que se deve ouvir ou não a OMS, o quanto que o governo, o Ministério da Saúde deve ser independente nesses posicionamentos. Então fica uma situação mal resolvida mesmo, como o senhor falou, a mensagem que é passada para a população é contraditória. O que a gente tem que ressaltar e contribuir no sentido de incentivar todos tomarem a vacina, não é? Realmente o distanciamento, a questão da máscara, né? Lavar as mãos, esse é o mais importante, até porque a gente não dominou ainda a questão da vacina, e tem várias variantes, está vindo aí a variante da Índia, que nos preocupa muito, e tem que ter realmente alguma ação no sentido preventivo, né? Uma triagem nos aeroportos, nas estradas, para evitar que isso espalhe, como aconteceu em Manaus, né? A cepa de Manaus acabou indo para o Brasil todo. Aqui no DF, 2/3 daqueles que deram positivos é a cepa de Manaus, exatamente porque não houve um acompanhamento correto, né, quando precisou de auxiliar aí a população de Manaus. Então, espero que com a Índia seja diferente e que haja realmente um acompanhamento melhor, né, que possa realmente ter um trabalho preventivo com relação a isso. Controle mesmo, né, senador? Ouvimos o senador Isalci Lucas, que é líder do PSDB pelo Distrito Federal no Senado. Senador, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, um abraço.